Fala galera, no vídeo de hoje vamos apresentar algumas das transformações sociais e econômicas na chamada era pós-moderna. Faremos isso a partir de uma resenha do texto Do Fordismo ao Regime de Acumulação Flexível do geógrafo britânico David Harvey. Bora lá! Mas então, afinal, o que é o regime de acumulação flexível? Também chamado de toyotismo por alguns autores, trata-se de uma nova dinâmica de produção, circulação e lucro dentro do capitalismo. Isto é, durante a chamada era pós-moderna, o modo de produção hegemônico continua sendo o capitalismo. Claro, entretanto, mais ou menos aí por volta dos anos 70, haverá uma reestruturação econômica e um reajustamento social e político. Isso significa que haverá mudanças importantes nas organizações das empresas, na própria forma de produzir mercadoria e até mesmo na durabilidade das mercadorias e também nos hábitos de consumo. A relação política entre Estado, capital e trabalhadores também será alterada, agora com medidas políticas conhecidas como neoliberais. Obviamente, tudo isso incidirá de maneira direta aí sobre a organização do trabalho e o mercado de trabalho, que creio ser o principal ponto de destaque do texto aqui de Harvey. Vamos apresentar brevemente o autor. David Harvey é um teórico da geografia formado pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, mas que atualmente trabalha na Universidade da cidade de Nova York. Esse texto do qual a gente está abordando aqui, ele está presente no livro A Condição Pós-Moderna, na verdade, Condição Pós-Moderna, publicado em 1989. Trata-se exatamente desse livro aqui, minha gente, ó. E fica claro que o lugar social principal a partir do qual David Harvey fala são os Estados Unidos. Mas até por esse ser um dos principais centros de um mundo globalizado, de uma economia globalizada, é interessante também saber o que estava acontecendo por lá, porque essa dinâmica vai acabar afetando outros países periféricos, como o Brasil. Ao realizar uma associação entre regime de acumulação e modo de regulamentação social e político, a obra de Harvey se filia a uma escola de pensamento, chamada da Escola da Regulamentação. O pressuposto é exatamente o seguinte: para manter um regime de acumulação funcionando, é necessário uma série de leis, de normas, de hábitos que correspondam a esse mesmo processo. Em meados da década de 60, o regime de acumulação vigente, chamado por Harvey de Fordismo keynesianismo, dava sinais de esgotamento. E assim, o contexto histórico da época nos ajuda a compreender algumas das causas e também dos caminhos das transformações que viriam. Neste período, o Japão e a Europa Ocidental estavam terminando seu processo de reestruturação econômica após a recuperação da Segunda Guerra Mundial e todos os estragos causados por ela. A isso somado a formação do mercado euro-dólar e a contração do crédito, os Estados Unidos vinham reduzir o seu papel, a sua força de regulamentar o sistema econômico internacional. Países subdesenvolvidos adotavam políticas ou programas de industrialização por substituição, é o caso do Brasil aqui na era JK, e também as multinacionais iam mudando para outros países procurando mão de obra barata. Fatores estes que, juntamente com a ascensão de países recém-industrializados, provocavam ondas de competição fordista em lugares do globo onde as relações de trabalho ainda não tinha uma organização muito forte e as leis trabalhistas eram frágeis. Tudo isso desafiava a hegemonia yankee e desvalorizava o dólar. Foi neste contexto histórico, especificamente entre os anos de 1965 e 73, que o Fordismo keynesianismo demonstrou a sua incapacidade em conter algumas das contradições primordiais do próprio capitalismo. Uma dessas contradições é a necessidade inerente de continuar crescendo, produzindo, para poder, ao mesmo tempo, assegurar a acumulação de capital e também
também garantir os lucros, independentemente, né, das consequências sociais, políticas, ecológicas, como a gente tem visto por aí. E a questão é que essa necessidade inerente ao capitalismo acabava se chocando com um dos elementos do Fordismo, a rigidez. Quer dizer, havia sim uma dinâmica de crescimento no Fordismo, só que ela estava baseada numa estabilidade e sem aquela capacidade de flexibilidade de conter as flutuações do mercado financeiro, que era o que estava para acontecer. Isto é, a maior parte dos investimentos era de capital fixo de larga escala. E a rigidez não estava presente apenas nos mercados, mas também na destinação de verbas públicas, nos contratos de trabalho, na força da organização de trabalhadores, que vai desempenhar aí greves históricas neste período, e nos compromissos assumidos do Estado para com a sociedade, através aí de programas de assistência, garantindo também a sua legitimidade. Afinal, no primeiro mundo se experienciava os modelos de bem-estar social. Harvey aponta que o único instrumento flexível era a política monetária na sua capacidade de imprimir dinheiro para poder manter a estabilidade econômica. Só que isso, a gente sabe, pode gerar aí ondas inflacionárias. E é exatamente isso que vai acontecer. Na impossibilidade de modificar esse aparato do Fordismo e com o intuito de continuar crescendo ininterruptamente, Estados Unidos e Inglaterra vão lançar muita grana no mercado entre 68 e 73, causando também inflação. Não bastasse isso, a crise do petróleo de 1973, diretamente associada às guerras lá no Oriente Médio, vai tornar a situação do Fordismo ainda mais dramática. Como tentativa de saída da crise, as corporações vão promover uma verdadeira reformulação. Mudança tecnológica, automação, novas linhas de produto e novos nichos de mercado, fusões, dispersão geográficas para zonas onde havia uma desregulamentação do trabalho e aceleração do tempo de giro do capital. Estes são os primeiros sinais das novas experiências nos domínios da organização industrial e da vida social que solaparão o Fordismo. O regime de acumulação flexível promove um confronto direto com a rigidez do Fordismo. Sua base está na flexibilidade dos processos de trabalho, do mercado de trabalho, dos produtos e dos padrões de consumo. Sendo assim, vai surgir novos setores de produção, novos jeitos de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados, novas dinâmicas de trabalho, inovações comerciais, tecnológicas e organizacionais. Por exemplo, o setor de serviço despontará como crucial. E regiões geográficas com centros industriais até então pouco desenvolvidos, como o Vale do Silício, Flandres, a chamada Terceira Itália, se tornarão aí regiões muito importantes para essa economia globalizada. O geógrafo aponta também outra característica essencial do novo capitalismo: a compressão do tempo e espaço. Isso significa que, em razão do uso de novas tecnologias relacionadas à comunicação via satélite, as tomadas de decisão terão outro horizonte temporal, o que, entre várias consequências, vai ocasionar a diminuição nos custos de transporte. Mas acredito que as observações mais interessantes feitas por Harvey sobre as consequências do regime de acumulação flexível dizem respeito particularmente às novas dinâmicas de trabalho. Muito em função da crise econômica e do desemprego, a força de trabalho ficará vulnerável. Contudo, a fragilidade ou a fragilização das organizações de trabalhadores também tem algo a ver e é algo, digamos assim, dentro da própria dinâmica do regime de acumulação flexível, provocado por ele, incluindo aí a transferência de fábricas para centros industriais, onde as políticas trabalhistas eram regressivas. Em outras palavras, onde o patrão podia explorar bastante seus funcionários, porque aí as organizações de trabalhadores eram fracas e as leis trabalhistas escassas. Mais do que isso, a nova dinâmica pressupõe um desemprego estrutural,
o verdadeiro exército de reserva que vai servir para aquelas pessoas que estão empregadas a aceitarem piores condições de trabalho, uma pressão maior no emprego, um controle maior e também salários menores. Uma das obras do filósofo francês Grégoire Chamagneux explora e aprofunda este ponto, ao mostrar que a precarização das condições de trabalho tinha como objetivo o controle sobre os trabalhadores e o aumento dos lucros. Com certeza, em breve a gente vai trazer uma resenha dela aqui no canal. Sob um cenário em que há uma grande quantia excedente de mão de obra, exatamente esse exército de reserva de desempregados, bem como o enfraquecimento do poder dos sindicatos, os patrões vão aproveitar para impor condições de trabalho, contratos de trabalho muito mais flexíveis. O banco de horas é um exemplo. Em vez de pagar a hora extra a um funcionário que possui um horário fixo semanal, vai compensar os períodos em que tem aí uma escassez de demanda com outros que têm um pico de demanda. Mas também, neste mesmo sentido, haverá redução do emprego regular em favor do tempo parcial, temporário ou subcontratado. Surgem assim diferentes tipos de categoria de funcionários dentro de uma empresa. O Harvey vai utilizar um diagrama para ilustrar isso de centro e periferia. No centro há empregados de tempo integral, com maior segurança empregatícia, com a possibilidade, expectativa de promoção dentro da carreira e também reciclagem, bem como aí direito a pensões, benefícios, seguros e outras vantagens. Estes funcionários atenderiam às expectativas de serem adaptáveis, móveis e flexíveis. Geralmente são cargos aí de gerência aí no setor de marketing. Já na periferia existem dois subgrupos. O primeiro ainda é de empregados em tempo integral, só que com habilidades facilmente encontráveis no mercado de trabalho. Trata-se de cargos relacionados ao setor financeiro, secretarias, trabalho rotineiro e trabalhos manuais menos especializados. Neste subgrupo, ao contrário do centro, há uma alta taxa de rotatividade. Admissões e demissões acontecem a todo tempo. No segundo subgrupo da categoria periferia estão agora os empregados em tempo parcial, subcontratados, temporários, estagiários, terceirizados, e estes estão em condição de muita vulnerabilidade e precarização, muito mais aí do que o outro subgrupo da periferia, e na época de publicação do livro estavam em crescimento numérico muito significativo. E aliás, a tendência das empresas de demitir esses funcionários do centro para contratar funcionários da periferia foi uma tendência que a gente conseguiu visualizar nesses últimos 30 anos aí desde a publicação do livro. Trata-se, na verdade, de uma forma das corporações se blindarem de possíveis problemas no meio do caminho, sejam problemas aí econômicos, mas também problemas da própria empresa, seja possibilidade de falência, porque sim, elas podem demitir essas pessoas sem ter que arcar com muitos custos. Às vezes elas não gastam nada demitindo essas pessoas aí, justamente porque os vínculos de trabalho são muito frágeis. Harvey aponta que os trabalhadores tendem a não se preocupar com essas novas mudanças aí nas dinâmicas de trabalho, porque elas podem até ser ali individualmente a curto prazo benéficas a determinadas pessoas aí. Só que a longo prazo, o decréscimo nos salários, nos benefícios sociais e na estabilidade do emprego são coisas muito negativas para a classe trabalhadora em geral. E sem falar que as novas condições elas tornam ainda mais vulneráveis a situações de grupos minoritários, sejam étnicos, sejam sexuais. Um exemplo é o caso das mulheres. No final dos anos 80, elas representavam lá nos Estados Unidos cerca de 40% da mão de obra. Porém, na maior parte das vezes, quando substituíam homens nessas categorias aqui centrais, geralmente seu vínculo era periférico, ou então acabava acumulando as chamadas duplas jornadas, sendo exploradas não só na esfera econômica, mas também na esfera doméstica e patriarcal.
As mudanças na estrutura do mercado de trabalho serão acompanhados por mudanças também nas formas organizacionais de produção. Neste novo cenário, as economias de escopo terão predominância sobre as economias de escala. Ou seja, os produtos são fabricados sob demanda, reduzindo aí o tempo de produção, de distribuição, circulação e consumo, bem como acelerando o tempo do capital de giro. E o objetivo seria reduzir o desperdício de matéria-prima e a inutilização de armazéns, de máquinas e de equipamentos. Para atender às necessidades do mercado, serão oferecidos uma gama de produtos a baixo preço, agora produzidos em pequenos lotes. E nessa corrida louca aqui para abaixar os custos de produção, economias informais, subterrâneas, também terão um crescimento bastante significativo. E claro, com o mesmo intuito, aumentarão também as formas de sonegação de impostos e o crescimento de trabalhos altamente exploratórios de imigrantes, como é o caso aqui no Brasil, por exemplo, dos bolivianos ali da indústria têxtil, de São Paulo. E a economia de escopo liga-se não só à aceleração do tempo de giro aqui na produção, como também no consumo. Isso significa que mercadorias serão criadas para não durar, na verdade, para durar menos do que elas duravam. Ou seja, a obsolescência programada será encurtada. Por exemplo, o tempo de meia-vida de um produto fordista era de 5 a 7 anos. No regime de acumulação flexível, esse tempo é a metade. A própria estética moderna dará lugar à pós-moderna ou pós-modernismo, onde os elementos principais aí do efêmero e do espetáculo dão o tom principal. Dessa forma, modas fugazes serão criadas, incutidas, verdadeiros artifícios aí para produzir necessidades de consumo que antes não haviam. Por fim, David Harvey ressalta que a chegada do regime de acumulação flexível coincide com a ascensão do neoconservadorismo. Por exemplo, os governos de Margaret Thatcher na Inglaterra e de Ronald Reagan nos Estados Unidos. Quer dizer, o que ele está chamando de neoconservadorismo é que comumente a maior parte dos autores chama de neoliberalismo. Inicialmente a agenda neoliberal, e leia-se aqui, reduções fiscais, austeridade econômica e retirada dos compromissos aí que o Estado tinha com a sociedade, eram na verdade uma receita para resolver as crises inflacionárias criadas pelo keynesianismo. Só que logo depois, tudo isso passou a ser entendido como uma espécie de virtude governamental, praticada até mesmo por governos que não eram exatamente identificados, vistos aí como neoliberais. Comumente é propalado pelos apoiadores do que a gente poderia chamar aqui como neoliberal, o princípio de não intervenção do Estado na economia. Por isso até esses caras não aceitam o epíteto neo, para eles são liberais, não são neoliberais. No entanto, é necessário observar que mesmo sob estes governos ditos neoliberais, houve intervenções sim do Estado na economia para tentar resolver problemas de instabilidade financeira e também de endividamento externo e interno. Portanto, usa-se ideologicamente tal justificativa para forçar reduções de gastos públicos, cortes nos salários e austeridade. Porém, o Estado não exatamente diminui, apenas remodela o seu tipo de intervenção. O Estado é chamado e utilizado para criar um bom clima para negócios a fim de atrair capital estrangeiro, mesmo que isso custe piora nas condições de vida dos trabalhadores em geral. Para Harvey, o sucesso político do neoconservadorismo na virada dos anos 80 para 90 não se dá por conta da sua suposta eficiência na gestão pública. Isso porque, embora pudesse ter acertado de fato no controle da inflação do período keynesiano, não resolveu os problemas relacionados ao desemprego, e talvez isso fosse aí de fato um interesse
mesmo, porque o exército de reserva fazia com que os lucros aumentassem para os grandes empresários, mas também esse próprio Estado neoliberal não vai apresentar aqui números tão expressivos, né, significativos aqui de crescimento, tendo uma taxa de crescimento aí pífia. Sua hipótese para o sucesso deste modelo, ou pelo menos aí de seu apoio, se dá por conta de uma mudança que teria ocasionado nos valores coletivos em uma época de crise. Deste modo, o individualismo competitivo em meio a uma cultura empreendimentista teria penetrado todas as esferas da vida. Isso porque, conforme apontado aí por outros autores, até a nossa vida pessoal passa a ser entendida como empresa, em que o nosso inconsciente começa a calcular as nossas ações baseada num princípio de lucros e prejuízos. Valeu, gente, até a próxima!